Querido Dylan, estou entrando em contato com você porque eu costumava assistir ao seu conteúdo do Herobrine antigamente e sempre achei que seria interessante compartilhar minha história. Naquela época, eu realmente não sabia o que fazer ou com quem falar sobre isso, pois eu era jovem, mas considerando sua experiência com esse tipo de situação, eu recomendo fortemente que você pesquise sobre isso. Por volta de 2010, eu costumava jogar em um servidor de Minecraft. O servidor não tinha muitas pessoas, mas foi um dos primeiros servidores que eu entrei naquela época. Então fiquei por lá. Um dia, entre a média de 15 pessoas jogando, eu encontrei um usuário chamado Player541. Foi a primeira vez que eu tive contato com ele naquele servidor particular. Então, decidi mostrar para ele um local e dar-lhe alguns equipamentos iniciais. Eu trouxe ele para minha base, e nós meio que relaxamos e conversamos por um tempo. Conversamos principalmente sobre algumas coisas do Minecraft e jogos no geral. Mas depois do nada, ele começou a digitar alguns caracteres no chat. No começo, pensei que era apenas uma trollagem que minha base estava ficando chateada, mas então ele parou de falar completamente e começou a fugir de mim. Eu disse para ele esperar e tentar recuperar o atraso, mas era tarde demais. A última vez que o vi, ele estava totalmente parado, olhou para cima e desapareceu. Desde então, eu nunca mais o vi. Eu anexei todas as screenshots que tirei naquele dia e adoraria de receber uma resposta sua. Enquanto isso, continuarei a procurar quaisquer registros que eu possa encontrar, como os arquivos de log do jogo, etc. Eu irei entrar em contato. Esse foi o e-mail que foi enviado para o youtuber Dylan Does Minecraft em 18 de janeiro de 2024. O usuário que entrou em contato quis se manter anônimo. Ele disse sobre um jogador chamado Player541. Era um membro novo de um servidor de Minecraft que o usuário jogava em 2010, na versão Alpha. Ele deu alguns itens iniciais para o player começar e eles ficaram conversando por um tempo. De repente, ele começou a mandar alguns caracteres no chat, como se ele estivesse tentando passar alguma mensagem, e não parecia que o teclado dele estava com defeito. Depois, ele se vira pra fora da base e começa a correr pra um lugar. E ele olha pro céu, como se algo tivesse hipnotizado ele, ou deixado ele com medo. E essa foi a última vez que o Player 541 foi visto. Agora vem as questões. O que aconteceu com ele? Por que ele tinha olhado pro céu antes de sumir? O que eram aqueles caracteres que ele digitou no chat? Aonde ele foi? É isso que a gente vai descobrir hoje. Oi, eu sou o Rafa e bem-vindos a esse vídeo. Aparentemente, quando o usuário documentou sobre o player, a conta dele já tinha sumido e ninguém mais tinha usado e visto esse nome. Na verdade, até criaram uma conta com esse nome, mas era só um moleque querendo zoar todo mundo mesmo. E por que aquela conta simplesmente parou de existir? Ele foi banido? Alguém hackeou ele? Talvez esse seja o motivo do qual ele tinha mandado aqueles caracteres no chat. Mas se fosse isso, ele sairia do jogo na hora, mas ao invés disso, ele correu do usuário e desapareceu. Existem várias teorias do que pode ter acontecido por aqui, mas então, o Dylan recebeu um outro e-mail. Olá de novo. Isso vai parecer loucura, mas encontrei a pista sobre o Player 541. Depois de enviar meu primeiro e-mail, comecei a pesquisar e acabei executando uma versão histórica do jogo. E para minha surpresa, o servidor ainda estava ativo. Entrei por curiosidade e não estou brincando, tudo estava exatamente igual. Nada havia mudado, era como se o tempo tivesse parado desde que saí. Eu meio que fiquei assustado com isso, mas decidi que valia a pena continuar refazendo meus passos e ir para os pontos onde o Player 541 desapareceu. Eu me lembro de onde estava, pois era perto da minha base, que ainda estava intacta depois de todos os anos. Chego à minha base, caminho pelo mesmo caminho que fiz em 2010 e quando eu cheguei no local, a coisa mais louca aconteceu. O jogo travou, fechou sozinho e de repente, eu tinha um arquivo .mp4 na minha área de trabalho. Eu nunca tinha visto esse arquivo na minha vida, nem eu mesmo o fiz, mas lá estava na minha tela. Então, eu abri.
Tá, vamos analisar. O vídeo começa com a visão do player 541 naquela imagem em que o usuário tava dando itens pra ele. Depois, mostra a cena dele correndo pro lugar que ele aparentemente desapareceu. O estranho aqui é que no lugar tinha uma sombra que não tava na visão do usuário. Depois, ele olha pro céu e vê meio que uma nuvem em cima dele. Depois de fazer contato com a nuvem, ele teleporta pra um quadrado de cobblestone. E quando ele sai, ele aparece em um mundo plano, com alguns monólitos também de cobblestone, e não parece que ele estava no mesmo mundo que o usuário. Em seguida, ele é teleportado para um quarto preto com um bloco branco na frente dele. Depois de fazer contato visual, o bloco passa uma mensagem. Tá, que idioma é esse? Depois, ele volta pro mundo plano e encontra uma entidade com skin preta se escondendo em um dos monólitos. O player 541 corre para averiguar, mas ele não estava mais ali. E alguns passos depois, ele encontra mais um bloco branco com uma mensagem. Só que dessa vez ele não estava no quarto preto. E em seguida, aparece o player 541 andando. Mas então, o vídeo acaba com um som alto. Beleza, o que tá acontecendo aqui? A minha teoria é que aparentemente o player 541 foi capturado por essa entidade com skin preta, e um player tá tentando passar uma mensagem através desses blocos. O tempo dele não era muito, e não dava pra escrever tudo o que aconteceu com o desaparecimento dele nesses dois bloquinhos. E eu tenho certeza que aqueles símbolos são alguma criptografia. Tá, mas quem é essa entidade? O que ele veio fazer aqui? Será que foi ela mesmo que capturou o player 541? Bom, talvez. É porque ela simplesmente desapareceu quando chegou por trás do monólito. Quando o player 541 foi pra trás de um monólito, ele conseguiu mandar mensagem através do bloco. Foi a mesma coisa que aconteceu com a entidade. Ela passou por trás e sumiu. É como se esse monólito fosse um teleporte pra algum lugar. Talvez a entidade não tenha ido pra sala preta, mas sim pra outro lugar. Não tem como provar isso agora, porque o player 541 foi só uma vez pra sala preta, e a gente não sabe o que a entidade viu e o que ela realmente é. É muita teoria. Agora a gente já sabe pra que os blocos servem. Beleza, agora nosso objetivo principal é procurar traduzir essas mensagens dos blocos. É melhor a gente não dar muito palpite agora, vamos continuar. O usuário que mandou o e-mail pro Dylan incluiu o endereço de IP do servidor pra ele investigar tudo. Então, lá vamos nós. And there we go. I can't believe that just worked. We are on the server where player 541 was last seen. Along with Steve. I haven't heard back from Steve in a while, ever since I sent him that last message to check up, but it seems like this already looks familiar. It seems like Steve's base was close to spawn. This is so trippy. This is where they went in. Man, he didn't really have that much going for his base. But this is where player 541 stood, right here. And then he just ran out right between these trees. It was right here where he saw the shadow. He looked up. But there's nothing I can see. It's the same deal with me as with Steve, in the way that I cannot see any shadows or anything weird. There's nothing in the sky, but player 541 did see it. And there's nothing out of the ordinary. I mean, there's another house over here, like a little shed. Nothing special in particular, or something that stands out. I mean, there's this cobblestone structure, but this probably is just a base, or was supposed to be a base, and the person just didn't finish. How can something like this happen, and yet not leave a trail? Everything that we saw on the tape and in the screenshots all happened in this one tiny area. There has to be something here to make it make sense. Pelo que o Dylan falou, não aconteceu nada de anormal. O jogo dele não crashou, ele não viu nenhuma sombra e também nem foi teleportado. Isso quer dizer que o usuário mentiu esse tempo todo? Na real, por que ele mentiria e brincaria com isso? Depois de algum tempo, o usuário mandou mais um e-mail pro Dylan depois da sua ausência. Dylan, peço desculpas pela minha ausência, tive que resolver algumas coisas. Me deparei com algumas coisas do player 541 no meu PC enquanto fazia uma limpeza, mas isso tá ficando muito estranho. Não sei o quão sério isso é, mas nunca vi nada parecido. Também não sei o porquê essas coisas continuam aparecendo no meu computador, mas essa coisa toda está começando a me assustar. Anexei o arquivo, mas não desejo mais me envolver. Confio em que você mantenha minhas informações pessoais privadas.
O vídeo começa com o Player 541 naquele mesmo mundo dos monólitos, e na sua frente tem a entidade que apareceu no primeiro vídeo. Só que ao invés de se esconder, ela guiou o player para um local em frente a um monólito coberto. A entidade força o Player 541 a entrar, e quando ele vai para trás do monólito, isso acontece. Primeiro a gente vê algo que parece ser uma pirâmide de tijolos. Depois mostra a entidade encarando um bloco branco. Talvez ele esteja interagindo e mandando alguma mensagem, não sei. Em seguida aparece uma estrutura de cobblestone, que é aquela mesma que o Player 541 foi teleportado quando viu a sombra. E por último, a gente vê a mesma pirâmide do primeiro frame. Depois disso, a gente volta pro mundo plano e a entidade desaparece e a fita acaba. Então realmente os monólitos serviam como teleporte e tinham um papel significante em alguma coisa. Quando o usuário e o Dylan entraram no servidor, eles não conseguiram ver nada de anormal, diferente do Player 541. Então talvez ele seja o único player que tenha sido capturado por essa entidade. Ou será que não? E o que ela quer dele e por que ele? Não poderia ser outro jogador? Essa entidade não parece que quer torturar ele ou algo do tipo. Normalmente uma situação dessa não faria sentido ela simplesmente não fazer nada com o jogador, além de guiar ele? Pera, então é esse o objetivo da entidade? Ela não é maligna, ela só quer mostrar o que tá rolando por tudo isso, o que são aquelas coisas e qual caminho que o Player 541 tem que seguir. Tempo depois, o Dylan postou seu primeiro vídeo sobre o Player 541 no YouTube. Ele criou um canal de teorias no Discord, onde o pessoal podia teorizar, claro, e mostrar algumas pistas e descobertas do Player 541. E eu sei que é antigo, mas há um tempo atrás, um usuário documentou sobre a tal pirâmide que apareceu naquele vídeo. Bem, a entidade não era hostil em nada que vimos ainda, então definitivamente ainda muito misteriosa. Pirâmides de tijolo estavam apenas em 3 versões do InfDev, atualizações em 3 versões. 2010-0277-1 adicionou pirâmides de tijolos. 2010-0277-2 reduziu pirâmides. Em 2010-0325 e removeu em 2010-0327. Para quem não sabe, as versões InfDev do Minecraft são as versões do jogo que ainda estavam em estágio de desenvolvimento. É a versão sucessora da InfDev. Essa é a versão sucessora da InfDev. Que estava no seu segundo estágio de desenvolvimento, enquanto a InfDev estava na quarta. Essa versão também adicionou o terreno sem fim. Se você não lembra dessa versão, você deve lembrar das Farlands, que aparecia quando você ia em um ponto do jogo que ele não gerava mais terreno. E segundo a Wikipedia oficial do Minecraft, grandes pirâmides de tijolos aparecem por todo o mundo nas primeiras versões do InfDev. A localização das pirâmides é pré-determinada e sempre foi a mesma, independentemente da seed do mundo, do terreno ao redor ou da versão do jogo. Essas pirâmides alcançavam de perto do topo do mundo até o chão. A base da pirâmide não substitui o terreno gerado normalmente, exceto água e ar. A 14 minutos após as pirâmides de tijolos serem adicionadas, uma atualização rápida foi lançada que corrigiu um bug em que as estruturas presumiam que a altura do mundo ainda era de 256 blocos, geravam como tal e em seguida eram cortadas pela altura do mundo reduzida de 128 blocos. É uma estrutura completamente sólida, sem salas internas. A estrutura foi usada porque não havia maneira de criar tijolos. Tem até vídeo no YouTube mostrando essas pirâmides, mas talvez não sejam as mesmas que aparecem na fita. As da InfDev são bem mais altas que a do mundo plano, e a da fita tem uma entrada logo na frente. A semelhança é muita, mas provavelmente não é a mesma pirâmide. Ah, e sobre os caracteres que o Player 541 mandou no chat antes de desaparecer, na verdade descobriram que eram coordenadas. Pega o seu teclado e sem o Shift, tenta escrever esses caracteres em um bloco de notas. Viu? 121, 69, 20. Não é coordenadas da base do usuário, porque a altura não é similar ao solo. Então faz mais sentido ser a estrutura de cobblestone, porque ela tá até que uma altura razoável para essas coordenadas. Enfim, mais pra frente a gente foca nisso. O pessoal do servidor do Discord foram se ajudando e conseguiram decifrar as mensagens do Blogs. É, eu tava errado, não era criptografia. As vozes ainda ecoam na minha cabeça. Na verdade, era o idioma da mesa de encantamento. Sabe aqueles traços estranhos dos livros na mesa de encantamento? Então, na real esses traços é um idioma feito pela própria Mojang, que se chama Alfabeto Galáctico Padrão. A primeira mensagem se traduz para Elders, que significa anciões em português. A segunda mensagem se traduz para InfDev. Coincidência, não? Pera, mas quem que tá mandando essas mensagens? Anciões? InfDev? O único que poderia saber disso é a própria entidade. Então não era o Player 541 que tava se comunicando. E sim é a forma da entidade se comunicar através da gente e do Player 541. Então são as entidades que são os anciões? Teve muita, mas muita teoria mesmo. Eu scrollava pra cima e parecia que aquilo não acabava nunca. O pessoal realmente se dedicava de verdade pra resolver esse mistério. Alguns teorizaram que o Player 541 vinha de um anjo. Entusiastas da numerologia acreditam que nossos anjos da guarda usam diferentes técnicas para se comunicar conosco, como usar sinais, símbolos ou números. Esses números são chamados de números de anjos e carregam significados específicos que podem nos dar orientação, apoio e conselho. Um desses números de anjos é 541, que
porra é essa? Então isso quer dizer que a entidade é um anjo da guarda? O pior de tudo é que essa teoria faz muito sentido, então não vamos deixá-la de fora. Voltando pras pirâmides, uma coisa que eu reparei foi a entrada que a gente tinha visto na fita. Que aonde será que leva essa entrada? Por sorte, até o Laundryman, que é o usuário, tava no servidor do Discord. Eles pediram pro anfitrião do servidor o download do mundo para que o Dylan pudesse analisar melhor. E até que não foi muito difícil, eles conseguiram convencer ele a dar um mapa. Com um mapa salvo no seu Minecraft, o Dylan decide aprofundar mais nesse mundo. Depois de entrar no mapa, ele spawna na base do Laundryman, e depois ele sai pra averiguar o mundo, e não tinha nada de diferente. O mesmo galpão, a mesma estrutura de cobblestone, nada mudou. Até que o Dylan vai no galpão e ele percebe alguma coisa fora do comum. Ele quebra o chão de cobblestone e encontra um loop embaixo desse bloco. Depois de pular, ele entra na mesma estrutura de cobblestone em que o Player 541 entrou. Depois de fazer o mesmo que ele fez de fazer um contato com o monólito, ele teleporta para a base do Laundryman, só que dessa vez foi diferente. Ele finalmente consegue ver a sombra. Depois de fazer contato com a sombra, ele é teleportado em frente à pirâmide, e lá tá a entidade. Ele sabia quem o Dylan estava procurando, e depois de guiar ele vai pra sala preta. Com um bloco branco e algumas mensagens. Converse através do portão para um lugar seguro, não aqui. Em seguida, o jogo crasha. Então, é isso. A teoria em que a entidade é realmente um ser bom e não é maligna é verdadeira. Os monólitos também são uma forma de se teletransportar para algum local, mas ainda tem muitas teorias para serem desmentidas. Foi a entidade que criou esse mundo? Ela realmente é um anjo da guarda? E o que realmente são essas pirâmides? Com certeza tem mais coisas dentro dessa pirâmide. E esse foi o vídeo. Se vocês quiserem que eu traga uma segunda parte contando a história do Dylan, comenta aí embaixo. Eu gostei bastante de fazer esse vídeo, foi até que divertido e diferente. Enfim, então é isso. Tchau.